entrar aqui na aula de hoje, estarmos realmente presentes nessa aula. Senhor Deus, amado Mestre, iniciaremos agora mais uma aula, e é com gratidão que faremos, que possamos sempre agradecer pela oportunidade diária que temos de aprender, não só aqui, mas em nosso dia a dia mesmo, com as pessoas à nossa volta, com as situações, com o que a vida nos traz. Possamos sempre aprender de forma amorosa, repensarmos as nossas atitudes, para assim evoluirmos. Mestre amado, abençoe cada um que aqui está, entre em seus lares, nas suas casas, que todos esses amigos e irmãos possam ser banhados com a sua luz, repleta de amor, de fé, de paz, de esperança, de coragem. Que todos os lares possam ser visitados, que a espiritualidade também, com sua grande equipe, possa alcançar a todos, em cada cômodo, fazendo uma grande limpeza. Senhor, abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana em seu trabalho, nas suas relações, que possam sempre estar amparados pela tua luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Olha aqui, Luciana já está até bocejando, né? Que bom, já recebeu aí a luz, né? Isso aí. Que delícia. Bom, na aula passada, nós vimos um pouquinho do que a Europa estava vivendo, né? No momento em que a doutrina surgiu, a questão do Napoleão também, das guerras napoleônicas que saíram, nós saímos de uma idade chamada de Idade das Trevas e com o Iluminismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa autoridade da doutrina espírita, tá? Autoridade enquanto algo realmente verdadeiro, né? A gente tem que entender um pouquinho essa diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Então, autoritarismo sempre é aquilo que é imposto. Ai, que bom, que deu um soninho bom, Luciana. Tá bom. Autoritarismo é aquilo que é imposto pra gente e a gente tem que acatar, e normalmente é por uma questão de poder, de medo, né? De dominância. Já a autoridade é aquilo que a gente legitima como verdade pra gente, né? Então, hoje que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre essa autoridade da doutrina espírita. O que ela legitima de verdade, da verdade, né, que faz com que a gente possa confiar nela, né, enquanto o que ela propõe para nós, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Quem entrou aí foi a Cirleide? Oi. Oi, Cirleide, boa noite. Eu não estou lembrado dela no grupo. Tá bom. É verdade. A Cirleide entrou numa conta de uma outra pessoa, de outro nome? Só para saber aqui. Boa noite. Não, entrei na minha mesmo. É que agora, nesse segundo básico 2, eu só não assisti as primeiras 2 aulas. Tá bom. E eu também não gosto de ficar aparecendo na câmera, então talvez por isso vocês não lembrem de mim. Mas eu sou a esposa do Murilo, pronto, vão lembrar.
Acabou, sou eu. Como Lila, desculpa. Wagner, é que aqui entra o meu nome, não entra o apelido. Ah, desculpa, eu não sabia que era esse o seu nome, desculpa. Imagina, tá tranquilo. Boa noite, gente. Desculpa Boa atrapalhar. noite. Imagina, seja bem-vinda à aula, Cileide. Então, eu e minha filha estamos ouvindo, tá? Oh, tá joia. Tchau, até daqui a pouquinho, gente. Então, controle universal dos ensinos dos espíritos. Quando a gente fala de controle universal, não quer dizer exatamente que eles, aquela coisa de controle no sentido de autoritarismo. Aqui, quando fala controle universal do ensino dos espíritos, é que houve todo esse planejamento espiritual, quando Kardec foi fazendo a codificação, que eles realmente controlavam todas as respostas para que elas fossem de forma igualitária, né, que foi o jeito que o Kardec também foi usando para comparar as respostas, né. Então, quando a gente vai começar agora a falar desse controle, é vocês pensando que tudo isso estava orquestramente, sei lá como fala, alinhado. Oi? Não vi. Orquestrando? Mas alinhado para que todos os espíritos eles falassem a mesma coisa. Então, olha, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Então, se ela fosse só construída por um homem, a gente não teria garantia de que tudo aquilo que estava sendo proposto seria realmente verdade. Mesmo porque, se a gente entende que todos nós somos espíritos imperfeitos, se algo é construído somente pelo homem, aquilo será imperfeito. Não existe essa perfeição ainda no nosso planeta, né, que é de provas e expiações. Então, não há quem possa ter nesse mundo a pretensão de possuir a verdade absoluta. Assim, os espíritos que se manifestaram para a difusão da doutrina garantiram a sua origem se apresentando a diversos médiuns. Então, eles foram para diversos médiuns diferentes, garantindo a origem de onde estava vindo aquela informação. A autoridade da doutrina decorre da vontade divina, que fez com que a nova revelação chegasse aos homens mais rapidamente e de maneira autêntica, porque encarregou os espíritos de a levarem de norte a sul, manifestando-se por todo o orbe sem dar privilégio a ninguém. Então, essa é uma segunda questão, né, que ele não trouxe privilégios. O próprio Kardec, ele foi só um decodificador. Não era privilégio dele ser o dono da doutrina, né? Ele não era quem concebeu a doutrina, quem escreveu. Então, tudo isso estava... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, desculpa. Desculpa, gente, é que eu tô com uma hóspede aqui em casa, ela não sabia como ligar o chuveiro. Qual era o lado quente, desculpem. Então, a gente pensando que essa autoridade, como ela decorreu da vontade divina, assim como a gente teve a primeira revelação de Moisés, a segunda revelação, né, que foi a presença de Cristo na Terra, que veio trazer também ensinamentos, e a terceira revelação, que seria a doutrina, tudo isso veio numa sequência e que veio de lá para cá, né, que veio do plano espiritual para a gente. Então, essa nova revelação, ela chegou de uma forma única e, ao mesmo tempo, ela conseguiu se espalhar da mesma forma, não tendo alterações, tá? E sem dar esse privilégio. Deixa eu passar. Um homem pode enganar-se, mas isso não acontece quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Essa é a garantia para cada um e para todos. Então, quando a gente pensa, de novo, que milhões de pessoas estão vendo e ouvindo a mesma coisa, é porque a gente começa a refutar aquilo também como uma verdade, né? São os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns, comunicando-se por todo o planeta, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, e são aceitos por todos. Então, quando os espíritos, eles começam nesse trabalho, né, eu ia falar campanha, mas é nesse trabalho de divulgação, nessa propaganda, eles não limitam somente a um povo. Então,
o que os espíritos querem é que o maior número de encarnados e desencarnados também possam ter acesso a ela. Então, eles não fazem distinção, nenhuma seita, nenhum povo, pode ser em qualquer continente, em qualquer estado, qualquer país, tá? Para que essa doutrina realmente seja aceita por todos. Então, essa é um outro pilar que a gente vai ver hoje, de todos esses, de porque é uma autoridade, né? Então, primeiro, que ela foi feita por ordem divina e não por uma ordem humana, né? Ela não dá privilégios e direitos específicos para ninguém. Todos os espíritos, eles falam a mesma língua, entre aspas, dão a mesma resposta, né? E comunica o planeta inteiro. Até o momento, a gente já foi vendo tudo isso que justifica a autoridade da doutrina espírita. Pode passar, Wagner. O espiritismo, então, não tem nacionalidade, ele independe de todos os cultos particulares, ele não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Então, outra coisa, então ele não é imposto por nenhuma classe social. Então, todas as classes sociais têm acesso à doutrina espírita. Não existe aquilo de casta, de separação, de hierarquia, que muitas vezes nós vemos em outras religiões, né, aquelas hierarquias, e que a doutrina, quando chegou, né, quando se apresentou para nós, humanidade, ele quebrou tudo isso de nacionalidade, cultos particulares, né, então é independente de tudo isso. Isso era necessário para que ele pudesse chamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as divergências em lugar de apaziguá-las. Então, quando a doutrina se coloca nesse campo, se ela continuasse a instigar essas divergências, ela não ia conseguir chamar atenção para isso que todos somos iguais, da fraternidade, da caridade. Então, ela tinha que navegar nesse terreno neutro. Por isso que a gente fala muitas vezes e reforça que ela não é uma religião. Ela não pode ser considerada somente uma religião. Por isso que a gente chama de doutrina e não de religião espírita. Porque ela abrange muito mais que esse olhar religioso, né? O nosso olhar um pouco mais, entre aspas, religioso, é quando a gente lê o Evangelho, que a gente se religa através da palavra de Jesus, a gente se religa através dos ensinamentos de Jesus, a gente se religa a Deus. Mas é muito mais do que isso, a doutrina. A causa da sua tão rápida propagação é essa universalidade do ensino dos espíritos. É isso que faz a sua força. Pois enquanto a voz de um só homem, mesmo com auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos. Então a gente tem que pensar que a doutrina começou, a codificação porque foi registrado também num livro, foi escrito, mas não é só nisso. Os espíritos, eles continuam mandando mensagens, né, e comunicações pelo planeta inteiro, para nós enquanto estamos dormindo. Então, essa universalidade, ela existe independente até da crença, né? Até da crença do que a pessoa tem, porque quando a gente dorme, que vocês sabem que nosso corpo entra em repouso, que o nosso espírito, entre aspas, pode sair, né? Ele pode navegar por outras campos. Isso traz a questão da universalidade, né? Eu posso ter outra religião enquanto eu estou acordada, consciente, desperta, mas na hora que eu estou dormindo, somos todos espíritos, não há como negar isso. Somos todos espíritos. Então é nisso que traz também a universalidade. E aí pensando que se fosse um livro escrito por um homem, quanto tempo demoraria para que isso realmente se espalhasse pelo mundo todo, né? Pode passar, Wagner, por favor. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os cantos da terra, proclamando os mesmos princípios e os transmitindo aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. Essa não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo encontra nela uma poderosa garantia contra suspeitas.
seja pela ambição de alguns, seja pelas próprias contradições de certos espíritos, pois sabemos que os espíritos, em consequência das suas diferenças evolutivas, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Então, aqui o que ele está querendo falar também? Que nós sabemos que no campo espiritual também existem vários graus de espíritos que somos nós quando desencarnamos, e que alguns sim ainda se contradizem, porque nem os espíritos que ainda nos assistem aqui no nosso planeta, eles também não são perfeitos, eles também estão procurando evoluir. Então, eles podem falhar também? Eles podem falhar, mas a gente sabe que quanto for maior a evolução, mais perto nós chegaremos dessa perfeição. Outra coisa, a gente está longe de possuir individualmente toda a verdade. Então, toda a verdade a respeito de Deus, toda a verdade a respeito da formação do universo, toda a verdade a respeito do mundo espiritual, a gente ainda não tem essa capacidade mental para entender tudo que existe além. E um espírito, ele também não vai conseguir ter noção de toda essa verdade. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Então tá. Então, o primeiro controle é da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Então, quando a gente fala de fé raciocinada, e vocês que cada vez mais agora estão terminando o básico 2, depois vão para o mediúnico, vão começar a entrar com maior frequência em contatos, vocês vão ver que nem tudo que é apresentado a vocês vão poder encarar como verdadeiro. Inclusive os espíritos que se apresentam. Muitos se apresentam como um mestre sublime, um espírito do bem, e aí quando você começa a conversar com ele começa a entrar em contradição, você vai vendo que tudo aquilo era falso, para justamente te enganar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse controle da razão. Ah, mas espera aí, tem alguma coisa errada, um espírito de luz não falaria tal coisa. O espírito de luz não usaria dessa brincadeira ou desse tom meio jocoso, meio, arrogante. Então, é isso que a gente vai ter que começar também a ter esse controle sobre a razão. Não é fácil, né? Wagner, que já está frequentando mais as mesas agora, vê o quanto às vezes eles nos enganam, porque a gente ainda não consegue perceber todos esses nuances. É um desafio, né? Porque imagine se Deus tivesse entregado tudo mastigado para a gente, assim, faz isso e você faz aquilo. Aí a gente tem a oportunidade de racionar pelos nossos próprios méritos, né? E aprender, ter essa oportunidade de exercitar, né? A nossa razão e tentar aplicar ela na prática. Mas, principalmente nos trabalhos mediúnicos lá, a gente é testado o tempo todo em relação a isso. Uhum. Por isso que a gente tem que usar a razão. Esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos. Então, outra coisa que sempre a gente fala que a doutrina espírita coloca é que o motivo de ter tantos cursos, é justamente quanto mais conhecimento a gente tem, a gente começa a ter um discernimento maior e melhor. Quanto menos conhecimento, você não consegue nem escolher, porque você não sabe, Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhores decisões vocês tomarão. A concordância do ensino dos espíritos, então, reforçando aqui a importância dos cursos, a concordância do ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares, como ocorreu na codificação. Então, essa foi a garantia segura de que todos estavam falando a verdade. Por quê? Porque foi feita a mesma pergunta para um médium que não conhecia o outro médium, que era em outro país, em outro lugar, foi feita a mesma pergunta e a resposta foi exatamente igual. Isso através de um grande número de médiuns. Então, foi a prova que o Kardec, o método de prova que o Kardec conseguiu desenvolver para realmente mostrar que a codificação, ela era segura e verdadeira, tá? Essa unanimidade, então,
de respostas, que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na esteira da origem do espiritismo, porque cada qual explicava os fenômenos do mundo visível com o mundo invisível de forma própria. Allan Kardec usou isso como a base de apoio para formular os princípios da doutrina, porque não se julgava mais infalível do que os outros, e não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Então, a gente tem que pensar que, vamos pensar até na ciência, quantas descobertas foram ditas como verdades e verdadeiras para a época, e que hoje a própria ciência já refuta aquilo, já refutou aquelas leis, aquelas descobertas científicas, porque naquela época aquilo era considerado verdade, e hoje aquilo já está ultrapassado. Mas, nos princípios da doutrina, como houve toda essa concordância, ela se torna perene. É o que eu falo, né? Falei, acho que até no básico 1. Pode ser que daqui 200, 300 anos a gente tenha um novo olhar sobre a doutrina, que a própria espiritualidade traga. Talvez a gente já tenha dado um passo a mais, evoluído um pouco mais, que o mundo espiritual, os espíritos, eles possam nos apresentar algo mais, porque a gente já vai ter capacidade de discernimento e de entendimento para aquilo, assim como Cristo há 2000 anos atrás, né? Então, depois de 1800 anos, praticamente, de Cristo, que veio a doutrina. Então, a gente não sabe se daqui 1800 anos vai ter uma quarta revelação. Isso vai sendo de acordo com o que a humanidade vai precisando. E Kardec recebeu as comunicações de centenas de médiuns sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo. A partir das observações recebidas, adquiriu condições de ver como o princípio sobre essa concordância se estabelecia. E aí, voltando, gente, era caneta de pena, luz de velas, correio, vocês conseguem imaginar como era, não tinha nem avião. Então, ele fez isso em tempo recorde, pensando toda a dificuldade da tecnologia que não existia na época, né? E aí, só voltando, essa mesma metodologia é usada no nosso trabalho de concordância, né? De duas pessoas, não é só um médium lá falar, eu vi uma caixa verde lá. Aí eu falei que eu via, mas eu não sei se é coisa da minha cabeça, não tenho certeza. Aí o outro médium lá do outro lado falou que ouviu a mesma coisa de uma outra forma. E aí a gente consegue confirmar que aquele de fato existe, não é isolado para um médium só também, que nem o Kardec aí, né? Sim, nas mesas mediúnicas, né? É isso mesmo. Nas mesas mediúnicas, quando a gente faz principalmente esse trabalho de resgate coletivo, aparece muito isso. Eu estou vendo uma fazenda. Assim, eu também estou nessa fazenda, tem uma casinha assim, não sei o que, tem. E a porta não sei o que. E aí os outros médiums vão também fazendo esse tipo de concordância que o Wagner falou. Então, porque senão você fica na dúvida, será que eu estou imaginando, é coisa da minha cabeça, ou realmente isso está sendo mostrado para todos os médiums da mesa mediúnica ao mesmo tempo? Tá? E nesse final de semana foi engraçado porque eu tinha visto uma caixa verde, outras pessoas confirmaram, e o Juliano lá na mesa, ele fez uma psicopictografia da caixa verde, com vários detalhes, assim. A mesma coisa que estava vendo, mas ele conseguiu desenhar, é bem interessante, né? Sim. É como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando as partes, né? Esse princípio da concordância é uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, alguns pretendessem introduzir no espiritismo, ou contra seitas que dele quisessem se apoderar. Então, era uma garantia também, né? Ela concordava tanto que não dava para outras seitas religiosas ou alguém em proveito próprio alterasse a doutrina para que fosse beneficiado de alguma forma. Quem quer que tente fazê-lo desviar do seu fim providencial fracassará, pela simples razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí o Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Pode passar, Wagner. Sabemos que os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência
e que só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, e que à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova, eles vão revelando. Que é o que eu falei para vocês, a gente não sabe daqui quanto tempo eles poderão revelar mais coisas. E aí são só realmente os espíritos superiores que vão revelando, inclusive para as esferas espirituais. Não estou falando que são só para nós encarnados. Tudo isso acontece antes nas esferas espirituais, para que elas, os espíritos, possam se organizar para aí sim chegar até nós enquanto encarnados. Tá? Então é um trabalho realmente muito grande. Todas as pretensões isoladas cairão pela força mesma das coisas diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Então, eles continuam que realmente só espíritos que vai trazer no futuro uma unanimidade em relação a todos os habitantes, a todos os espíritos que estão encarnados aqui na Terra. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Lembra que nós vimos, então, na última aula, a questão do iluminismo, de tudo sendo preparado para que a doutrina viesse naquele exato momento? Então, todos esses que vieram antes foram preparando esse caminho. E aí, depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo da doutrina. Então, tudo isso também já estava pipocando, as mesas mediúnicas, os médiums, né, tudo isso já estava sendo aflorado e preparado para que quando Kardec assumisse essa missão, ele já tivesse um material, né, quando a gente pensa em material, que eles já tivessem médiums para que pudessem fazer isso. Porque imagina que, por exemplo, ele encarnasse com essa missão e ainda não tivessem médiums que concordassem em participar dessa decodificação. O trabalho dele não aconteceria. Então, dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Então, já foi tudo preparado. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. A gente fala, isso daqui de Sócrates, né? Sócrates, ele não escreveu realmente nada, porque ele falava, era oratória. Quem escrevia muita coisa era o Platão, que era o aluno, né, de Sócrates. Então, tem muita coisa que Platão escreveu sobre Sócrates, só que Sócrates, ele também só pregoava, né, só falava, assim como Cristo. Cristo também nada escreveu. Ele mostrava através da ação, através das parábolas, através dos exemplos. Assim que quem escreveu foram os evangelistas, né, os espíritos encarnados, determinados, né, escolhidos para que fizessem esse trabalho, que registrassem essa passagem de Cristo pela Terra. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, falando de Sócrates, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois os que os tem havido em todas as épocas de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Sócrates, ele já apregoava isso. Então, muito antes de Cristo vir. E numa época em que eles acreditavam em vários deuses. E ele já veio falar que existia uma unicidade, um Deus único. Ele já acreditava na imortalidade da alma, né, que existia esse algo mais, e dessa existência dessa vida futura. E por isso ele também morreu, vítima desse fanatismo de quem era contrário a essa nova verdade, vamos falar assim.
Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos dos seus discípulos. Também não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos do seu discípulo Platão. O desejo muito natural e louvável dos adeptos da doutrina, o qual não se precisa estimular, é o de fazer seguidores. Para facilitar a tarefa, é que propomos o meio mais seguro, segundo Kardec, de atingir esse objetivo, poupando esforços inúteis. Então, aqui o que está falando também é que quem é adepto da doutrina, né, que a gente cada vez mais vai estimulando e trazendo a presença, só que a doutrina espírita, ela nunca ficou fazendo propaganda para conseguir mais seguidores. Assim como outras religiões, que você tem que aumentar o número de seguidores. É lógico que a doutrina, que os espíritos querem que cada vez mais se acredite nisso, mas não através de seguidores. Eles querem realmente que cada um entenda, principalmente, né, o que prega a doutrina. Então, que é de você se melhorar, de você propor essa reforma íntima, de você desenvolver uma fé raciocinada, de você praticar caridade, de você modificar suas ações, seus pensamentos. Ele não quer apenas seguidores. Vocês entendem um pouquinho a diferença? Né? E por isso que ele também nos dá o livre-arbítrio, para a gente poder ter essa escolha. Fãs fanáticos, né? São seguidores raciocinados, sei lá. Racionais. É isso mesmo. O Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Assim, quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois como primeira condição, submeter-se a um estudo sério. E persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprender brincando. Então, é estudar sério, que nem vocês estão aqui, né? Já estão vai 2, já estão no básico 2. Levar a sério, estão vindo, assistindo toda semana. Se não consegue, assiste o vídeo gravado depois. Porque esse compromisso, gente, a gente fala que não é comigo e com o Wagner. O compromisso é com vocês mesmos. Que é algo assim que a gente discutiu muito ao fazer o curso online, se a gente faria algum tipo de, entre aspas, controle de quem estaria assistindo ou não às aulas gravadas. E a gente chegou à conclusão de que não é a gente que precisa controlar, são vocês que precisam ter essa vontade, esse desejo de aprender e assistir às aulas, né? Não é? Porque senão fica de novo a gente querendo ser autoritários, buscar do autoritarismo, não. Vamos fazer lista de chamada, né? Vamos botar presença, vamos fazer provinha. Não é esse o objetivo, gente. O objetivo é realmente vocês entenderem a doutrina como autoridade e não como algo imposto por nós ou por qualquer outra pessoa. E de certo, não é nada por acaso, né? De certa forma, a gente planejou antes de encarnar aqui que a gente ia procurar o espiritismo em algum momento da nossa vida, né? Sim, todos nós. De diversas formas, seja com a mediunidade sendo exaltada, né? Porque para buscar compreender ela, o espiritismo é uma boa forma, né? E tem de outras formas para você ter esse acesso, né? Só falando um relato aqui rapidinho, lá no Cristão, foi umas adolescentes menores de idade, lá no Cristão apareceu do nada lá, e elas estavam bem assustadas e tal, e elas tinham vindo de um orfanato lá perto, né? E elas falou que foi uma mulher essa semana falando para ir lá no Cristão às 2h30 da tarde, para elas conhecerem lá e tudo mais e tal. E aí, quando a gente foi ver, essa pessoa que falou com elas não existe. Elas ficaram assustadas. A gente não sei direito se é uma pessoa desencarnada, algum espírito que materializou, pode ter sido um parente delas lá que foi querer, né, orientar elas, ou seja, foi uma forma de interferir para poder fazer esse convite para elas conhecerem o espiritismo, né, e ter esse acesso. Eu achei bem interessante essa história aí. Inclusive, eu levei as meninas de volta lá junto com a Débora lá pro orfanato lá, bem legal. E é assim, gente, às vezes a gente vem realmente de mãozinha dada, né? Alguém traz a gente de mãozinha dada e fala, entra que você vai se dar bem, entra aí nessa casa que você vai gostar, você precisa, né? Então, eu acho que cada um realmente recebeu o convite de uma forma diferente, né? E é isso que o Wagner falou, é importante que estamos todos aqui, né, aprendendo.
O espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui a sua base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, ou seja, acreditar que tem espírito não me torna um espírita. Toda pessoa que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências, ensina. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Que às vezes a gente explica alguma coisinha para alguém e esse alguém começa a demonstrar uma curiosidade sobre a doutrina e começa a se aproximar de alguma forma, ou também as nossas experiências que nos ensinam, né? Então, essa outra parte também. Experiência é o que mais ensina a gente, né? A gente aprende muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente vive, do que com o que a gente lê ou escuta, né? Então, todas as nossas vivências é como se fossem realmente essas as provas da vida. Essas são as verdadeiras provas, não aquela que a gente responde perguntinha e resposta, né? Por escrito e tudo mais. Eu acho que é na vida que realmente a gente se coloca à prova o tempo todo. Bom? Principalmente agora, dando a aula aqui, logo mais vocês vão estar aqui no nosso lugar, aprende bastante também, né? Gente, o que vocês acham? O Wagner não, porque ele é novinho. O Wagner tem muita estrada pela frente. Mas daqui a pouco eu já estou me aposentando também. Você teve outros professores aqui, né? Para ir girando a roda aqui, aumentando essa pirâmide, né? A base da pirâmide, porque senão os velhinhos vão indo embora, vai chegar a hora que vocês vão ter que pegar o trono aí para vocês. Né, Wagner? Tiago vai dar aula, a Vanessa, né, a Cirleide também, isso aí. Ainda bem que tá gravado, dá para ver quem é que fala bem, tem gente que fala muito bem aí, né? Se o que desejamos é que esse esforço dê resultados, não se pode... A Luciana falou que ela é ouvinte. Você vai ensinar por mímicas, tá? Por linguagem de sinais. Se o que desejamos é que esse esforço dê resultados, não se pode apenas acreditar, como geralmente se faz, que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Tiago, todo mundo tem muito chão para aprender ainda, isso não é desculpa, não. Todo mundo tem muito chão para aprender ainda, né? Wagner está no mediúnico 3. É 3 que você está, Wagner? 3 já está dando aula desde o ano passado comigo? Olha só. Parece o procedimento mais lógico. No entanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. Na doutrina espírita, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida, sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens. O verdadeiro ponto de partida é, então, a existência da alma. Então, o que eles querem falar, assim, que, sim, a doutrina, ela veio trazendo a mensagem dessa questão espiritual, mas que o espírito, na verdade, ele está realmente em segundo lugar, porque o espírito somos nós. O ponto de partida, o que é? Essa existência dessa alma e dessa reencarnação, e que você vai ter todo esse percurso, toda essa continuidade, tá? Ai, eles estão dando tanta desculpa, Wagner, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer prova escrita. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar para eles fazerem um TCC, trabalho de conclusão do curso. O que você acha, Wagner? Né? Vamos judiar deles no Básico 2? Até praticando com a família aí já, então já tá bom. Ou fazendo oração final, né, Wagner? Fazendo oração final, pelo amor de Deus, né? Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor se não admite seu próprio espírito? Então, quando ele começa a falar que o espírita, ele também... primeira coisa que ele tem que acreditar é que ele é um espírito. Ele tem que entender que ele é um espírito. E se ele não se admite mesmo enquanto espírito, não tem sentido ele acreditar em outros espíritos. Fica ilógico isso, né? Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Como para o materialista, o conhecido é matéria.
Então, deve-se partir, pois, da matéria e tratar de demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. A melhor forma de convencer um materialista é, partindo disso que ele conhece, dele acredita que é a matéria, mas que existem respostas que essa matéria ou só a ciência não dão. E que é aí que você poderia começar a introduzir num espiritualista, em primeiro lugar. Então, lembra que a gente viu que espiritualista são todas as crenças e religiões que acreditam nesse algo mais, nessa divindade, nesse poder sobrenatural, e aí a gente vê dentro da doutrina, dentro do espiritualismo, né, que podem ser os hindus, budistas, os cristãos, né, todos os cristãos, umbandistas, os espíritas. Então, todos que acreditam nesse algo mais são espiritualistas. Mas aí dentro disso tem os espíritas também, que acreditam na reencarnação, que acreditam na questão da codificação espírita, e acreditam principalmente que também a gente é formado não só por corpo e espírito, mas também pelo perispírito. Então, que vai um pouquinho além de somente você ser espiritualista. Eu acho que esse é o último, Wagner. Então, gente, assim, o que a gente tem que pensar, que se a gente quer convencer alguém, né, a gente também, vocês sabem que eu sou professora, e eu lembro que eu tinha uma coordenadora, que ela falava assim, antes de você falar, tenha certeza que o outro quer ouvir. Porque senão você vai ficar falando, e o outro não quer ouvir, ele não vai ouvir. Então, primeiro a gente tem que entender se ele quer ouvir, se ele está aberto em algum momento para escutar o que você tem para dizer. E aí sim, né, você pode falar de relatos pessoais seus, o quanto a doutrina te melhorou, ou o quanto ela te ajudou no momento difícil. Você pode falar de você, né, e não simplesmente de querer convencer alguém que ainda não está pronto para se convencer, né? Porque a gente que se convence, na verdade, ou não de alguma coisa. Então, a primeira coisa é ver, surgiu uma brechinha, dá para você falar um relato seu, dar um exemplo, aí talvez seja aquela portinha entreaberta que a gente começa a entrar. E aí depois deixa, né? Ou dá um livro, né? Assiste um filme junto com a pessoa que tem mais um caráter um pouco mais espiritualizado, né? E aí, de repente, às vezes a gente pode estar conseguindo. Mas o mais importante é a gente entender que a doutrina espírita, ela foi tão bem organizada, ela foi tão bem escrita, que não tem dúvida, não dá para ter dúvida. Ela é completa? Ainda não. Ela foi escrita de acordo com o nosso entendimento. Lá não tem respostas para tudo. Tem respostas para o que a gente consegue entender. Existem muito mais coisas acima daquilo que a gente não sabe nem o que perguntar ainda. Não sabe nem a capacidade de pergunta que a gente possa ter. Tá? Então, era mais ou menos isso, essa parte, né, de nós vermos sobre a veracidade da doutrina. E eu acho que era isso, Wagner. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar dessa parte A? Que a gente ainda não está aprendendo as vogaizinhas ainda, soletrar ali, e não precisa ter pressa para pular já para a faculdade, né? Então, a gente está em primeiro um passo de cada vez, logo mais a gente vai vindo coisas novas, né? Sim, e é isso mesmo, né? É do conhecido para o desconhecido. Então, quando vocês quiserem, e é sempre um convite, ninguém é obrigado a trabalhar depois. A gente brinca aqui, né? Mas ninguém é obrigado, mas cada um vai sentir a necessidade de servir em algum momento. Não necessariamente dando aula, pode ser dando os passes, pode ser enchendo os copinhos de água, pode ser atendendo as pessoas na recepção. Gente, nenhum trabalho é melhor do que o outro dentro de uma casa espírita. Então, eu lembro assim que quando eu comecei, os cursos ainda estavam começando e não tinha tanta organização nesse sentido que tem hoje. E eu lembro que eles já me colocavam para trabalhar, e eu começando um básico 1, sem entender nada, não, você vai ficar aqui do nosso lado para você ver como é. Somente era o seu Cris, a Vivi,
E a dona Cida, uma outra senhorinha que era a dona Cida, não a Cida que vocês veem lá no centro. Eu ficava lá olhando, tinha dia que eu ficava no atendimento fraterno, tinha dia que eu ficava pondo água, né? Então tudo é importante. Ficava chamando lá na frente, organizando a entrada. Então, assim, trabalho não falta, né? Cada um vai ver a hora que se sentir confortável para estar ajudando ou não. Porque vocês vão ver que vai ser uma necessidade de vocês esse servir, tá? Não é nada imposto. Eu já ia falar na próxima, mas eu vou falar já agora, antes que eu esqueça, sobre essa questão do espiritismo da gente. Eu sinto que hoje em dia a gente tem mais uma. Não tem o mesmo preconceito que tinha antigamente em relação a você falar que você é espírita. Pelo menos no meu ponto de vista, que eu falo abertamente para várias pessoas e todo mundo acha, de certa forma, normal comparado ao tempo. Então, isso já, só de você não ter esse receio de falar que você é espírita, que você ao menos estuda, que participa, já causa uma influência, uma curiosidade para a pessoa que ouve. Então, já faz parte já dessa de semear, né, de compartilhar essas informações. Pode ser que você esteja ajudando uma pessoa que esteja passando uma dificuldade espiritual e você colocou essa luz lá, algum mentor seu induziu você a falar isso para ela, né? Então, é sempre bom a gente poder compartilhar essas coisas boas, né? Essas luzes aí para as pessoas à nossa volta. Alguém quer falar alguma coisa dessa parte A? Wagner, a palavra é tua. Ah, Josiane levantou a mão, Josi. Que bom que alguém tem língua nessa sala. Pode falar, Josi. Eu quero complementar o que você falou agora há pouco, né? Que é um aprendizado todos, aliás, é um despertar todos os dias, né? É um aprendizado. E desde que eu comecei já tem bastante tempo, né? Mas eu estou conseguindo me aprofundar mais agora. Mas eu amo tudo na espiritualidade. Eu sempre tive dentro de mim que a espiritualidade, ela chega mais próximo da realidade de Deus, de Jesus, tudo. Né? Então, para mim, é maravilhoso. Só tenho a agradecer. Ai, que bom, ficamos felizes. Eu queria aproveitar realmente, já que o pessoal está participando bastante, perguntar, vocês têm receio de falar para as pessoas que vocês são espíritas aí? Todo mundo fala que é espírita para qualquer um? Então tá bom. Aí eu falo também. E as pessoas falam assim, nossa, vira até o rosto. Você é espírita? As pessoas olham meio estranho, né? Mas eu não ligo, não. Pode falar, Cida. Além de eu falar, se eu pudesse, eu levava todo mundo, sabia? Meus filhos mesmo que eu já levei, o Wagner conheceu lá na casa, minha netinha, você vê que eu levo. A minha irmã, ela já levaram uma vez, ela tá lá em São Miguel, ela tá participando de uma casa lá também. Ah, eu adoro. Ai, que bom, isso aí. Então tá ótimo, então acho que é geral. Então vai lá, Wagner, sua vez. E aqui a gente vai falar a parte B para a gente conhecer se a árvore pelos frutos. E aí, como a gente estava falando, né, por exemplo, dos trabalhos mediúnicos, que existe a confirmação, a forma da gente identificar um espírito com más tendências, que ele está querendo nos enganar, e aí a gente cai de novo nessa parábola aqui de Jesus e ela se aplica também nos trabalhos mediúnicos, por exemplo. Então, aqui nessas palavras aqui do Evangelho, né? Conheça a árvore pelos frutos, porque não é a boa árvore que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Ali é no Lucas 6, 46
43, 45. Aí, mais uma passagem. Conhecer a árvore pelos frutos. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós por vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, ali a primeira passagem já falando do como reconhecer o mal, aqui já falando sobre os falsos profetas, as pessoas que parecem que estão simulando algo bom, mas na verdade tem más intenções. E aqui tem mais uma palavra também, falando de novo aqui. Aqui, continuando, né? E respondendo, Jesus lhe disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, orar aqui está o Cristo, ou eu acolá, não lhes deis crédito. Então, também aqui está reforçando essa palavra que é de Jesus, do Evangelho, sobre os falsos profetas que foram, né, desde a época de Jesus, surgindo aí, várias pessoas falando que é Jesus, várias pessoas falando que é a salvação, e até pessoas que têm, por exemplo, um domínio tecnológico da época mais avançada, ela utiliza isso uma forma dissimulada para poder se beneficiar, e aí depois descobre que ela, né, que ela estava enganando as pessoas. Então, de várias formas aí a gente vai começar a aplicar essa palavra aqui nos nossos trabalhos espíritas, né? Aí aqui tem de novo aqui mais uma passagem, a mesma passagem agora do Marcos. Conhecer-se as árvores pelos frutos, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus, versículo 4, 5, 11, 13, 23 e 24, e semelhante em Marcos 13, 5, 6, 21 e 22. Até os escolhidos se enganariam, até os missionários, até as pessoas que estavam, né, espíritos meio, vamos dizer assim, capazes de cumprir certas missões, eles podem cair nessa armadilha, né? Que nem a Carla falou na aula passada do próprio Napoleão, né? Que ele era um missionário, ele tinha um planejamento encarnatório para fazer algo muito importante aí, e ele acabou caindo na tentação do poder, da conquista, e aí ele acabou não cumprindo a missão dele. Ele era um espírito evoluído, e ele se deixou se levar. Então, a mesma forma da gente tentar, né, ficar vigiando, né, aquele olhar e vigiar, vai se aplicando aí, né? Se espíritos muito elevados, missionários, podem cair nessa cilada, imagine nós, né? Nós temos que ficar bastante atentos a várias coisas tentando nos enganar, não coisas assim só de missão, né? Só o inimigo, ou alguém falando que é o Henrique Cristo lá, não é só nesse quesito, né? Os falsos profetas é a gente não utilizar aquele crivo do razão lá que a gente falou, a gente não se exaltar com coisas fanáticas, fantasiosas, e sempre tentar trazer para a nossa compreensão das coisas. Eu entendo que a gente tem a nossa limitação, né, de conhecimento, às vezes a gente tem limitação até mesmo de fé, de algumas coisas, mas para isso a gente tem um recurso da própria oração para a gente poder buscar a orientação dos nossos mentores, né? Quando a gente se sentir limitado, a gente se sentir impaciente, a gente vai lá e faz essa conexão que vai vir a clareza. A gente já tem esse artifício, vamos dizer assim, consciente aqui, né? Às vezes a gente sempre esquece, a gente tem esse artifício, mas a gente age por impulso ou se deixa enganar por impulso. Então é mais um recurso que a oração. E aí, mais falando sobre essas passagens do ponto de vista espírita, né? Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário, dar-lhes o último golpe. O espiritismo declara formalmente que não produz milagres, da maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam leis do mundo material
ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Como a gente já vê sempre, desde o princípio nas aulas, né, que o plano espiritual, o mundo espiritual, ele faz parte da natureza mesmo. E ele só não está com a ciência, né, material, ela não está com os instrumentos ainda, né, mas está indo aos poucos, suficiente para poder, numa ótica, enxergar essas manifestações espirituais que ela faz parte do nosso dia a dia, não é algo sobrenatural, é algo, pelo contrário, é algo natural, algo que faz parte do nosso dia a dia. E aí, como aqui está falando desses falsos profetas, a gente já está no nível de sensibilidade de poder identificar as pessoas de má intenção, vamos dizer assim, as situações que tentam nos enganar na nossa vida, né? Aquela porta larga e a porta estreita, né? Quando uma coisa é muito boa, é muito maravilhosa, a gente já está desconfiando, né? Então a gente sabe que nada vem de uma maneira tão fácil assim. A gente sabe que a porta estreita ela é difícil de passar e é mais ou menos ali que a gente vai passar, né? E aí o que eu entendo nessa parte aqui que o Espiritismo veio dar esse último golpe é no sentido que a gente já está criando uma sensibilidade, por exemplo, de sentir, vamos lá, a energia do ambiente, a energia de uma pessoa. Lá no mundo espiritual a gente sabe que a gente fica a gente é aberto, né? Todo mundo consegue ver se você fez aborto, assassino, as coisas boas que você fez, fica lá no seu perispírito lá, visualmente para todos os espíritos enxergarem o que você fez. E aqui na carne a gente já tem esse bloqueio, a gente não consegue, mas a gente consegue sentir essas sensações aqui do mundo espiritual e captar essas energias. Uma pessoa que está com muita raiva, muito ódio, com más intenções, a gente já consegue meio, né, os espíritas em si, né, as pessoas mais espiritualizadas, ela consegue sentir essas sensações, e é aí que pega meio que o falso profeta, pega essas coisas mais sensíveis. Eu acredito que, né, com o mundo da regeneração, essa transição, essas coisas vão ficar cada vez mais evidentes, né, a gente vai, como aqui está dizendo que vai ser o último golpe, eu acredito que daqui, né, quem sabe, daqui uns 200 anos, a gente não esteja tendo essa sensibilidade mais ativa no nosso dia a dia, né? Essas leis, tanto científicas, pertencem à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidas. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados, né? Principalmente do espiritismo lá, das mesas girantes, né? Que levitavam, que foram feitas realmente naquela época para chamar a atenção, né? Até para chamar os missionários, vamos dizer assim, para poder estudar aqueles fenômenos que hoje em dia eles já são bem mais raros porque ele não tem essa necessidade, que a gente sabe, né? E tem pessoas que se beneficiaram, poderiam ter visto aquilo lá e ter se beneficiado daquilo por conta própria, não para fazer esse trabalho sério aí que o Kardec tinha feito, né? Então, justamente porque era mal compreendido. Então, o Espiritismo ele vem de uma forma natural mostrar que realmente isso pertence à nossa vida em geral, à nossa ligado à nossa vida material, esse plano espiritual. O número dos que em diversas épocas se apresentaram com alguns dos antigos profetas como Cristo, como Maria, sua mãe, até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bens amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los com as características sempre morais e jamais materiais. Então, aparece, por exemplo, no trabalho mediúnico, lá que o ano que vem vocês vão fazer, aparece diversos tipos de espíritos lá se manifestando e ali a gente consegue identificar ou de forma rápida, imediata, ou depois de uma conversa.
E tudo isso porque a gente está usando o crivo da razão, a gente tem um trabalho em equipe, né? Porque eu posso ter uma visão, o outro amigo ali tem outra, a gente monta o quebra-cabeça, tenta entender qual que é a posição daquele irmão, até que depois de uns minutinhos a máscara dele já cai, a gente já sabe do que se trata. Então, acho que essa palavra também vem para dar muito suporte, um apoio para esse outro próximo ano, né? Que vai vir. E essa relação que vai ter com o mundo espiritual em si, a gente poder aplicar esse mesmo evangelho, essa mesma palavra lá também. E sem falar das partes das vantagens, né, que acho que tá meio óbvio, né, porque que quem quer vantagens materiais, né, que quer um espírito que quer, né, acesso a coisas materiais, ou um médium que quer utilizar isso para poder se beneficiar materialmente com dinheiro, sei lá, a gente sabe que isso não é da espiritualidade maior, né? Julgando-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos, vale tanto para os desencarnados como também para os encarnados. O espírita é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal. O verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita. Quando se pergunta ao praticante, você é espírita? Comumente ele responde, estou tentando. Na verdade, a resposta deveria ser sem hesitação, sou espírita. É aquilo que eu tinha falado lá no começo da aula, quem fala aí assume para as pessoas que é espírita, que tem receio. Mas acho que hoje em dia já não está mais tendo esse receio de falar. E a gente, como uma coisa importante para falar nessa parte aí, é em relação a gente se subjugar, a gente se subestimar, achar que a gente é pecador, a gente tem vários problemas e não poder, e precisa ser santo, vamos dizer assim, para estar lá fazendo um trabalho. E Deus não quer isso, né? Ele só quer, que nem a Carla falou, de ir lá ajudar, nem que seja para dar um passe, para poder oferecer água para o pessoal, orientação. São formas da gente, na prática, poder estar fazendo algum trabalho lá também, espiritual, né? E Deus não quer que ninguém seja perfeito. Todo mundo é imperfeito, né? E o mais importante para Deus é a gente estar tentando lutar contra essas tendências más, né? Querendo melhorar a nossa moralidade. Não importa o que nós somos, o importante é estar trabalhando, né? Se você está lá com um monte de problema, um monte de defeito lá, mas você está disposto a ajudar, disposto a trabalhar, tudo bem. Ela aceita também. E aí se a gente for esperar para a gente ficar perfeito para poder trabalhar, a gente não vai trabalhar nunca também, né? E fora que muitos respondem assim, né? Você é espírita? Assim, não, eu acredito no espírito, mas eu não sou praticante. Quer dizer, é aquela coisa, eu sou, mas não pratico. Então, de nada adianta você falar que você é, se você não praticar, né? Você tem que praticar aquilo que você fala, né? Então, é muito engraçado quando você conversa com pessoas do seu meio lá. Você fala, né, também eu acredito nos espíritos, gosto de ler os livros lá da Zíbia, que é os que eles mais citam, né, mas aí a gente percebe que ainda tem uma visão rasa do espiritismo, né, aquela visão bem superficial, e que não pratica, mas você vai no centro espírita? Não, fui umas 2 vezes, também uns passes, quer dizer, não é espírita, né, eu acho que pode ser até, assim, que acredita nos espíritos, mas que realmente não é espírita, né, ainda. Isso aí. O verdadeiro espírito é que tem disso, é aquele que luta contra as más tendências, né? Para querer melhorar sempre. A gente não vai lá também para os trabalhos mediúnicos, mas a gente vai lá num cristão, ou faz a aula aqui, ou lê o evangelho, justamente para isso, para poder nos agregar, nos enriquecer com essas palavras, para elevar a nossa moral, né? A gente tem um entendimento e tentar aplicar isso na nossa vida. Isso está exercitando, toda semana a gente está aqui, a gente faz o evangelho em casa, toda semana a gente está exercitando, a gente está tentando induzir a gente no caminho do bem, né? E a prática, ela não acontece dentro do centro espírita, gente. Centro espírita é 1 hora por semana, 2 horas por semana, se você vai só de domingo. A prática é no nosso dia a dia, é lá, no trabalho, no ônibus, né, com os nossos parentes, com as pessoas difíceis que aparecem na nossa vida, aí que a gente está realmente praticando o que a doutrina prega ou não, né, então não adianta só eu ir lá e falar assim, não, né, tem até muitos casos, né, porque diz que
no umbral tá lotado de espírita. Lotado. Por quê? Porque não, mas eu ria, eu dava passe, eu fazia isso, eu era nananã. Quer dizer, e a arrogância toda? Se um dos preceitos é humildade, né? Então não aprendeu nada, estava fazendo para ganhar algo em troca, igual antigamente os senhores feudais, né, compravam um pedacinho do céu dando ouro. Então eles também estão querendo comprar um pedacinho do céu, indo praticar no centro espírita, sendo bonzinho no centro espírita. E não é isso, gente, a gente não engana ninguém, né? Quer dizer, a gente engana os outros, mas a espiritualidade a gente não engana, e nem ao nosso espírito, ele se mostra na verdade quando a gente desencarna, né? O que de verdade a gente é. E aí o próprio relato do André Luiz, que não se conformava de ser chamado de suicida, imagina que ele era um suicida, por que estavam chamando ele de suicida assim que ele desencarnou? Por quê? Porque na verdade ele não tinha conhecimento também, não tinha o verdadeiro conhecimento a respeito de toda essa questão espiritual. Então, eu acho que o importante a gente é isso, é o que o Wagner falou, a gente melhorar, né, se superar cada dia um pouquinho, as nossas más tendências e controlando. Pouquinho, gente, pinga-pinga, todo dia e sempre, sabe aquilo devagar e sempre? É devagar e sempre, é isso, né? Os dois extremos que não pode, né, você se achar inferior, que você é, vamos lá, um pecador, ou você se achar o superior, ser humildade com arrogância. Tudo é na realidade, pé no chão, com equilíbrio, que as coisas vão indo aos poucos, né? Tudo bem? Tudo certo? Quantos comentários? E sobre essa passagem do falso profeta, lá na pele de cordeiro, o lobo na pele de cordeiro, me fez lembrar também muito do trabalho, né? Que a gente trabalha, e aí lá no trabalho tem aquela pessoa que se finge ser uma pessoa, fala bastante, parece que trabalha muito, está sempre cansada, mas ela não, na realidade ela não faz nada, e aquela pessoa que está quietinha lá, sem falar nada, está dando sangue, que está fazendo tudo acontecer, né? E o chefe, ali, às vezes, e como é uma empresa, é um ambiente humano e propenso a cair nessas tendências, o cara lá é promovido porque ele fala bastante. E a boa notícia é que na nossa vida real, Deus é justo, ele sabe de tudo isso, quem é que está fazendo de verdade e quem não está fazendo. Então, se a gente está fazendo de verdade, a gente fica em paz, porque Deus está vendo. Nada mais, nada menos que Deus, né? Então, pode ficar tranquilo aí. Que a justiça divina, ela não falha, né? E a gente vai entrar nisso, né, nas leis naturais e leis divinas, ou divinas. Aí vocês vão entender muito sobre essas leis, que elas não falham, tá? Alguém gostaria de fazer uma oração de encerramento? Só uma oraçãozinha assim, ó. Eu tô fazendo carinha de Garfield, sabe? Garfield não, do gatinho do Shrek, aquela carinha assim, ó. Quem vai fazer uma oração final agora para eu e Wagner a gente dormir sorrindo hoje? Eu vou até fechar meu microfone. Também vou fechar o meu. Deus tá vendo, hein? Eu faço então, vai. Vamos fechar nossos olhos, vamos manter nossa vibração bem alta. Senhor, muito obrigado por esse dia de vida, com saúde, tanto para nós, quanto para nossos familiares, nossos amigos, nossos animais. Que o Senhor possa proteger o nosso lar, nossa vizinhança, que podamos sempre manter uma boa vibração, podemos manter uma luz, que possamos iluminar as outras pessoas que passam pelo nosso caminho, que possamos emanar essa luz também para o nosso centro espírita, para que sejam realizados os trabalhos, os resgates, para todos aqueles que precisarem. Senhor, muito obrigado, obrigado, obrigado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Bem